Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, sexta-feira, dia 31 de maio, e eu diria que terminamos o mês de maio. Você vai receber uma análise do que aconteceu nessa última semana, mas você consegue maiores detalhes no texto associado a esse vídeo. E eu começaria lembrando que incertezas generalizadas tivemos no ambiente externo e melhora no quadro político doméstico, que acabaram desequilibrando o comportamento dos mercados de risco aqui em relação aos mercados do exterior. Por aqui, Bovespa em alta, dólar em queda, enquanto no exterior aconteceu exatamente o contrário. No segmento externo, a renúncia da primeira-ministra Theresa May do Reino Unido deixou o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, sem qualquer previsão de futuro, assim como não está claro o quadro de sucessão da primeira-ministra. As opções estão totalmente em aberta, desde um novo plebiscito pedido pela oposição até a saída sem acordo da União Europeia. A maior advertência coube ao Banco Central inglês ao declarar que a perda com o Brexit não compensa no curto prazo a melhora no comércio global. Incertezas na Europa também com relação à Itália, podendo ser punida com multa de 4 bilhões de euros por descumprir nível de endividamento, e a situação ao longo da semana só piorou, com Salvini, vice-primeiro-ministro do partido Liga Norte, dizendo que pode romper a coalizão com o partido 5 Estrelas, e isso motivaria novas eleições para a Itália. Eleições também complicadas no Parlamento Europeu, onde o grupo de eurocéticos ampliou sua participação, mas sem força para ter o controle e impor condições, e de qualquer forma dificultando a maior união e políticas comuns da região. Outro foco central de preocupação dos investidores de todo o mundo diz respeito, claro, às negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, principalmente no que diz respeito à hegemonia tecnológica. A imprensa dando destaque a 2 fatos de retaliação atribuídos à China. O primeiro deles, a suspensão de compra de soja de agricultores americanos, e a segunda poderia ser as exportações de terras raras, insumo usado na indústria de alta tecnologia. Donald Trump dizendo que tem ganho milhões de dólares com a tarifação da China e que a China adoraria fazer um acordo logo, mas ao mesmo tempo dizendo que quer reduzir a dependência da China. Correndo por fora, teríamos o fracasso de Netanyahu a informar o seu gabinete em Israel e a convocação de novas eleições. Na economia, a China mostrando o lucro industrial do mês de abril em queda de 3,7% anualizado, e o PIBOC injetando recursos de 39 bilhões de dólares ao longo da semana. Também a China diz que não quer desvalorizar a moeda yuan. Na Europa, tivemos a Fiat e a Renault criando um memorando de entendimento para fazer uma fusão das 2 companhias. Isso acabou sendo bem avaliado pelos mercados de lá. Na Alemanha, tivemos o índice GfK de confiança do consumidor subindo para 10,1 pontos em junho. Essa é uma boa notícia. E na zona do euro, o mesmo indicador evoluindo, subindo para menos 6,5 pontos em maio. Na Alemanha, inflação medida pelo CPI, preços ao consumidor no mês de abril, ficou em 0,2%, a taxa anualizada em 1,4%. E na zona do euro, índice de sentimento econômico de maio subiu para 105,1 pontos, de previsão de ficar em 103,8 pontos. A semana foi marcada também pela divulgação de PIB em diferentes países, e eu cito o PIB da Índia, encerrando o ano fiscal deles com uma elevação de 5,8%, Portugal com alta de 1,8% e a Turquia negativo, um encolhimento do PIB de 2,6%. A Turquia é um dos países emergentes com maiores problemas, além, claro, da Argentina.
Nos Estados Unidos, os dois destaques. O primeiro deles, a inversão de curva de juros dos Treasuries, títulos americanos, preocupou muito os investidores, já que em outras ocasiões isso acabou significando recessão no país. Mas é fato que os títulos americanos de 10 anos estão proporcionando os menores retornos desde o ano de 2017. Donald Trump, para piorar um pouco mais o quadro de tarifação, anunciou no último dia uma tarifação de 5% imposta ao México, e essa tarifação vai subir 5 pontos percentuais a cada mês até que haja uma solução para a imigração ilegal. O presidente do México, López Obrador, disse que tem feito o possível com relação a isso. No cenário local, falamos de divulgação do PIB no primeiro trimestre do ano de 2019, aqui uma contração de 0,2%, enquanto o PIB americano no primeiro trimestre cresceu uma taxa anualizada de 3,1%. Destaque negativo do PIB do primeiro trimestre, o setor industrial, o PIB do setor industrial encolhendo 0,7%. Destaque positivo, o segmento de serviços com alta de 0,2%. Destaque negativo também para a taxa de investimento de 15,5% do PIB, muito baixa para o país, e a formação bruta de capital fixo com contração de 1,7%, e isso mostra pouca atração para o PIB dos próximos trimestres. As exportações também no PIB declinaram 1,9%, muito em função do acidente de Brumadinho, com as exportações de minério de ferro pela Vale caindo, e a Argentina com sérios problemas na sua economia e precisando ser novamente ajudada pelo FMI. O IBGE também anunciou dados da PNAD contínua do trimestre encerrado em abril, com taxa de desemprego em 12,5%, massa de desempregados estando já em 13,2 milhões de pessoas e 28,4 milhões de pessoas sem trabalho. A situação de emprego continua crítica, apesar de ter melhorado um pouquinho nessa última avaliação do IBGE. O saldo comercial referente ao mês de maio até a quarta semana mostrava superávit de 5,2 bilhões, acumulando no ano 21,6 bilhões de dólares na balança comercial. O Tesouro também anunciou que a dívida pública federal atingiu 3,88 trilhões de reais, uma queda no mês de abril de 1 ponto percentual, um resgate líquido de 69 bilhões de reais. O volume de crédito no final do mês de abril estava em 3,2 trilhões de reais e representava 47% do PIB brasileiro. Já o Tesouro anunciou um superávit primário do governo central de 6,5 milhões de reais, mais um déficit de 2,7 bilhões no que diz respeito ao ano. O déficit do quadrimestre é 40% menor do que igual quadrimestre do ano de 2018. Citamos ainda o déficit em 12 meses do INSS e de servidores, já atingindo em 12 meses 297 bilhões de reais, e isso quase que anula integralmente o esforço fiscal em outras áreas. Mas a semana acabou sendo positiva para os mercados em função do melhor entendimento político, do clima mais ameno entre os três poderes, presidente Bolsonaro, Congresso e Judiciário, e assim como votações importantes que acabaram acontecendo ao longo da semana, como a MP 870 da reforma administrativa e extinção de alguns ministérios. No balanço do mês, a Bovespa fechou maio com uma alta de 0,70, o suficiente para quebrar a síndrome de 9 anos seguidos de perdas. Só para lembrar, o ano passado, no mês de maio, a queda foi de mais de 10%. E os investidores estrangeiros, até a sessão do último dia 29 de maio, tinham retirados da Bovespa 5,6 bilhões de reais e no ano, liquidamente, saída de 5,1 bilhões. Resumo da semana: Bovespa terminou com uma alta de 3,63%, índice em 97.030 pontos.
no ano tem uma valorização de 10,4%. O Dow Jones fechou a semana em queda de 3,01%, Nasdaq em queda de 2,41%, dólar fechando a semana cotada a R$ 3,92, uma queda de 2,12%. No último dia da semana, queda de 1,33%. Falando um pouco das perspectivas, o comportamento do mercado ao longo do próximo período depende muito da situação externa. Nós importamos boa parte da aversão ao risco dos mercados no exterior e certamente vamos ficar de olho no aparente recrudescimento da guerra comercial, agora expandida também para o México, apesar do México não representar quase nada na economia americana. Diante do clima de desaceleração global, essa situação tende a ganhar maior espectro, e principalmente na Europa e mais especificamente com todos os problemas relacionados à Itália. Internamente, ficamos dependentes da manutenção do bom ambiente político demonstrado no período ultrapassado entre legislativo, executivo e judiciário e medidas que o presidente Roberto Campos do Banco Central prometeu divulgar no próximo dia 3 de junho. E eu diria que se seguirmos nessa mesma vibe, o mercado tem chance de alongar e prorrogar esse processo de recuperação, até por conta dos investidores estarem muito pouco alavancados em ativo de risco por aqui. E se a Bovespa conseguir se manter, recuperar e manter acima dos 97.700 pontos, o próximo objetivo estaria na faixa dos 100 mil pontos, onde tivemos aquele recorde histórico de pontuação. Então esse é o objetivo a ser perseguido. Vamos torcer para que isso acabe acontecendo. Tenham todos um bom final de semana e eu vou estar de volta aqui na segunda-feira bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Eu espero vocês. Até lá.